Caros amigos, volto ao vosso contacto desta feita para vos falar sobre a educação e os valores, ou a problemática da educação para os valores. Desde logo é preciso dizer-se que não há unanimidade, pelo contrário, há alguma polémica sobre a questão da educação para os valores e da educação dos valores numa perspectiva científica. Há quem entenda que a educação, enquanto ciência, deve desligar-se dos valores e que estes devem ser objeto de estudo de outros ramos do conhecimento e não da ciência. Eu tenho entendimento diferente, porquanto os valores não são meras formulações abstratas. Os valores referem-se a condutas observáveis empiricamente e, por isso, passíveis de conhecimento, de investigação científica, com vista a obterem-se evidências sobre quais valores são mais ou menos bem aceitos na sociedade, de que forma, portanto, os valores são aprendidos, são ensinados, são assumidos, e também qual é a efetividade dos valores que se ensina a nível das escolas. Portanto, a investigação científica pode, sim, contribuir para a obtenção de evidências que contribuam, com subsídios, para a melhoria, para o conhecimento da realidade dos valores na sociedade, mas também para a adoção de medidas assertivas em matéria de uma maior efetivação digamos, da maior efetividade, melhor dizendo, dos valores na vida societária. Por outro lado, é preciso que se diga que no âmbito da ciência nós encontramos posições doutrinárias dicotómicas, ou pelo menos aparentemente dicotómicas, sobre aquilo que deve ser a educação para os valores, havendo quem entenda que a educação deve unicamente ocupar-se do desenvolvimento do potencial da criança, da natureza da criança, segundo os seus próprios interesses, enquanto outros teóricos entendem que a educação deve, pelo contrário, preparar os indivíduos para se integrarem na sociedade, contribuindo para o seu incessante e perpétuo desenvolvimento, para a sua transformação, e no entendimento, inclusive, de que os alunos, os educandos, enquanto seres humanos, são seres sociais, e só podem realizar-se plenamente na sociedade. Eu considero que essas duas perspectivas podem perfeitamente conciliar-se, no entendimento de que a educação deve ser integral, deve potenciar, deve favorecer o desenvolvimento das potencialidades das crianças, deve ter em conta os interesses das crianças, na verdade, aquilo que é o seu projeto de vida, digamos assim, mas também deve ter em conta que as crianças e os jovens, a sociedade em geral, os membros da sociedade em geral, só se realizam plenamente enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, na sociedade, em convivência com os outros. Portanto, a educação deve sim preparar-se para a vida ativa, para
uma inserção adequada dos educandos e dos indivíduos na sociedade. Dito isto, o que importa dizer-se que a educação também, eu comungo essa ideia, a maior parte dos educadores, obviamente, entendem do mesmo jeito, que a educação não é obra exclusiva da escola, mas é obra de toda a sociedade. Aliás, historicamente, a educação surge na sociedade e só depois surgiram instituições especializadas de educação, o ensino, que são escolas e depois, mais tarde, as universidades. Não é? E acontece que, quando se fala da educação como obra de toda a sociedade, deve-se ter em conta diversos atores ou intervenientes neste processo. É muito importante considerar o papel que exerciam os diversos mecanismos tradicionais de controle social e logo de educação, no sentido da observância de diversos tipos de normas de convivência na sociedade, desde simples normas de trato social, como normas de cortesia, de boas maneiras, de cavalheirismo, de cortesia, normas relativas à moda, a boas posturas, não é? Na sociedade, passando por normas morais e religiosas e pelas normas instituídas pelo Estado, as chamadas normas jurídicas, não é? Ou as leis. Portanto, a violação de quaisquer dessas normas traduz-se na transgressão dos valores que são intrínsecos a essas normas, não é? Porque em todas as normas há sempre uma dimensão axiológica, não é? Há sempre uma dimensão axiológica. As normas não se limitam a estatuir determinadas condutas, mas também a prever também formas de atuar adequadas e que sob pena de sanção, não é? Sob pena de sanção. Então, há vários mecanismos de controle social que podem contribuir para uma maior ou menor efetividade dos valores na sociedade, ou seja, a observância das normas sociais. Eu refiro-me, antes de mais, estou a referir-me aos mecanismos tradicionais de controle social, às famílias, pais, mães e membros de família em geral, aos mais velhos, os anciãos, que são ou eram pais e mães de todo mundo, né? A vizinhança e diversas organizações que integram aquilo que nós chamamos de sociedades primárias, diversas organizações sociais como clubes, formas de organização do lazer, de diversa natureza, não é? Portanto, organizações de diversa natureza que contribuem para a socialização das crianças e dos jovens, não é? Ora bem, o que acontece é que, com a transição da escola de massas para a escola de elite para a escola de massas, nem sempre isso se fez aproveitando os mecanismos de controle social que existiram outrora. Pelo contrário, houve em diversos países, em quase todas as latitudes, uma grande erosão dessas instituições, desses mecanismos de controle social, fazendo com que a tarefa educativa seja tendencialmente assumida por escolas, por instituições educativas. Mas isso nem sequer corresponde plenamente à realidade, porque mesmo quando se diz que não se assume a nível da sociedade em geral a tarefa educativa, educa-se sempre, bem ou mal, educa-se sempre por bons comportamentos e por maus comportamentos, também se educa. De resto, é preciso, quando há desvios de conduta, quando há violação de normas,
é preciso ver que há diversos fatores que podem contribuir para isso. Há um conjunto de características psicossociológicas das crianças e dos jovens que podem contribuir para digamos, os desvios de conduta. A tendência para a imitação dos outros, para a imitação, sobretudo, de posturas, de condutas novas, para a atração pelo proibido, pelo desconhecido, não é? E há um conjunto de apelos que a sociedade de consumo faz aos jovens e caso eles não sejam devidamente preparados, podem rapidamente entrar na prática dessas condutas, que são condutas socialmente negativas, mas só podem dar-se conta disso se a educação funcionar, se esses jovens forem formados em diversos níveis, forem educados numa perspectiva de diálogo, de reflexão sobre as condutas que são mais adequadas à sua própria realização enquanto seres humanos. Veja que também não é linear, existe a convivência no meio social nocivo, nomeadamente quando há violência, quando há palavras obscenas por todo lado, quando há violência baseada no género, violações de menores e outras práticas, incluindo homicídios. Isso, claro que pode influenciar também quem vive nesse meio, mas isso não é, a influência não é determinante, não é única, não é absoluta. E por quê? Porque a educação joga um papel, a educação que a gente faz, e também a parcialidade das pessoas, não é? Que pode permitir que a gente faça as suas próprias escolhas, submeta a uma percepção crítica a essas condutas para tirar conclusões positivas. Portanto, a educação para os valores, portanto, é algo complexo, porque enquanto a escola faz o seu papel, e inclusive as famílias tentam fazer o seu papel educativo, há uma série de influências que ocorrem na sociedade, nomeadamente através dos mídias, das redes sociais, dos meios de comunicação e informação, das tecnologias de informação e comunicação que entram pelas nossas casas, através de telemóveis e outros mecanismos, não é, de acesso. E então, muitas vezes, aquilo que constitui a educação num dado contexto pode ser contrariado por diversas outras influências que recaem sobre as crianças e os jovens. Eu voltarei a este tema que é complexo a seguir num outro vídeo. Obrigado.